Hoje tem uma mesa repleta aqui, bonita, porque o assunto é muito importante. É bonita, mas nem tudo que é bonito faz bem, dona Jéssica, né? É verdade. Hoje um assunto diabetes. É verdade. E trouxemos, sabe quem? A filha do seu Nelson, da dona Silvia, esposa do Matheus. É a doutora Francine Souza. Bom dia, bem-vinda. Bom dia. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Pois é, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, sobre a diabetes. Até dia 14 de novembro agora foi comemorado o Dia Mundial da Diabetes, o combate da diabetes, né? Que tem sido a terceira maior causa de morte no Brasil, perdendo só para o infarto e AVC, que está em primeiro lugar, e câncer em segundo. Então, a gente aciona um sinal de alerta e 90% dos casos de diabetes está relacionados com o sobrepeso, obesidade e má alimentação. E só de 5 a 10% que está relacionado com a parte genética, autoimune. Ela chegou chegando, né? Chegou chegando, olha aqui, ó. Meu Deus, mas assim, ó, quem está em casa nos acompanhando, o que é diabetes? Exatamente. A diabetes, ela é uma doença crônica que a pessoa ou ela nasce com a doença num quadro genético, autoimune, ou ela adquire ao longo da vida com os maus hábitos alimentares, obesidade, sobrepeso. Ou a gente também tem o pré-diabetes, que é também está crescendo muito os quadros de pré-diabetes, ou a diabetes gestacional, que a gestante ela desenvolve uma resistência nas células betas de produzir a insulina. Então, ela adquire durante a diabetes, podendo ter depois que tiver o neném ou não. Tá, se você quiser assim, mais detalhes sobre diabetes, assista o Saúde e Fé, tá? Hoje a gente vai trazer dicas fundamentais para você se livrar disso, né? Se livrar disso. Agora, doutora Francine, o que acontece com o nosso organismo quando, de repente, assim, a pessoa já está entrando para esse universo de diabetes? O que sinais que o corpo vai dando? Geralmente, a gente tem alguns sinais clássicos que quando... Para resumir, os quadros são sede, aumento da vontade de fazer xixi, boca seca, né? E a gente percebe que a urina ela começa a ficar com uma cor, um cheiro muito característico, podendo até juntar formiga na urina. Então a gente precisa prestar bastante atenção nesses sinais, tá? Só que esses sinais eles são mais visíveis do diabetes do tipo 2. Adquirida. Que é adquirida. Porque o autoimune ou o que a pessoa tem um problema genético e nasce com essa doença, ela já não apresenta tanto esses sintomas porque ela já adquiriu, né, na hora que nasceu, tá? Então aí a gente acaba tendo uma dependência maior da insulina. Que é produzida? Que é produzida pelo nosso pâncreas, né? Só que aí o paciente ele não produz. A adquirida, a gente tem uma deficiência na produção. E o que faz a insulina? Por que é tão importante a insulina? Porque é ela que vai pegar a nossa moléculazinha de açúcar e colocar ela dentro da célula pra gente usar ela como fonte de energia. Se eu não tenho essa produção eficiente, fica o açúcar correndo circulando no sangue, que é onde a gente tem os quadros de hiperglicemia e a glicose começa a elevar, que é a nossa aí que taxa surge de glicose, a diabetes. que é onde vai surgir a nossa diabetes. Ainda ontem nós recebemos aqui uma mensagem, uma mãe daqui da cidade vizinha, Pindamonhangaba, minha cidade, pedindo oração, porque a filhinha dela, de 3, 4 anos de idade, ela tem, né? Então faz o tratamento tipo 1. de diabetes, então tipo 1. Existe possibilidade de cura? É muito difícil, porque a gente não tem a produção da insulina pela glândula do pâncreas, que o pâncreas é uma glândula, ele não é um órgão. Então a gente não tem essa produção, por isso que até é necessário a utilização da insulina, né? Porque o pâncreas ele não produz. É muito difícil ser um quadro reversível. Mas dá para viver bem. Se vive muito bem hoje em dia, tá? A gente tem várias opções, eu vou mostrar aqui pra vocês, mas a gente consegue viver super bem com a diabetes. É só a gente precisa ter um controle maior e prestar atenção no que a gente vai consumir ao longo do dia. Doutora Francine, a pessoa que tem uma diabetes tipo 1, né, congênita, etc., ela pode migrar para o tipo 2 ou a pessoa pode ter as duas, tipo 1 e tipo 2? Não, quem tem tipo 1 vai sempre ficar ali insulino dependente, não tem como modificar. Entendi. O que acontece é que quem adquire, que tem a diabetes do tipo 2, pode ficar insulino dependente. Né? Então pode evoluir o quadro, sair da medicação e depender da insulina. Isso pode acontecer. E as consequências assim, trágicas, uma pessoa que já tem assim, uma diabetes descontrolada, não se cuida e continua ainda comendo
porcaria. O que acontece lá na frente? A gente pega bastante no pé, principalmente de quem adquire a diabetes, porque são pessoas que já tinham maus hábitos, sobrepeso, obesidade, uma má alimentação. Se ela persiste nesse processo, a gente tem cegueira, perda de memória, amputação de membros, porque vai perdendo a sensibilidade, principalmente de pé, né? Tanto que a gente fala muito do pé diabético, que precisa de uma atenção maior. Aí a gente também vai ter, se machucou, a cicatrização de um paciente diabético é muito mais demorado, é muito mais difícil. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque ele pode vir a óbito. Ele pode ficar dependente de uma hemodiálise, porque afeta o rim. Então aí acaba que não produz, não consegue mais trabalhar, e aí depende da hemodiálise. Então é muito perigoso. Pode vir a ter uma hipertensão junto. Ok. E tem pessoas que falam assim, nossa, quando eu descobri, de repente eu notei que eu comecei a emagrecer rapidamente. Isso acontece muito em quem é insulino dependente, do tipo 1. Que aí, como já começa a administrar insulina, regrar a dieta desde pequeno, é muito difícil ele conseguir ganhar peso. A gente até fica muito de olho nas crianças, porque a gente tem que monitorar bem para não ter deficiências nutricionais e nem ter deficiências de crescimento. Como uma mãe pode descobrir, por exemplo, que a criança está desenvolvendo, né? Nasceu com... Porque é difícil, eu fico imaginando, né? É muito difícil. Então, assim, logo quando nasce, os médicos já fazem todos os exames para ver como que tá. E ao decorrer da vida, se ela acaba apresentando algum sinal, a mãe vai perceber exatamente nesses sintomas. Muita sede, muita sede. O xixi, ela vai perceber que tá com esse odor característico. Vai ter muita vontade de ir no banheiro várias vezes no dia. Então, vai perceber que a criança tá emagrecendo. O paciente entra em coma, por exemplo, se a diabetes é muito alta? Se o paciente não cuida da alimentação, não toma a medicação direitinho, ele pode ter cetoacidose diabética, que o paciente chega a ter, já peguei pacientes com 700, 500 Uau. de glicose, e aí ele entra em coma. Independe da faixa etária. Independente, a gente tem algumas crianças, adolescentes que internam, porque pro adolescente é muito difícil lidar com essa restrição toda. Então, além de um acompanhamento médico, nutricional, é muito importante o acompanhamento psicológico também, né? Porque é muito restrito. Então, a gente pega adolescentes também que entram em coma por cetoacidose diabética. Ô, doutora, da parte daqui para lá, a gente está pensando em criança, adolescente, jovem e muitos adultos também entrando nisso, daqui para lá. Por que isso daqui faz mal, doutora? Hoje em dia, a gente vê que a maior parte do nosso consumo vem de industrializados devido à facilidade, né, do consumo. É muito mais fácil a gente desembalar ali, pegar uma coisinha rápido para comer, do que preparar ou, né, a pessoa descascar. Descascar. Então, a gente até brinca, desembala menos e descasque mais. É o que a gente precisa hoje em dia. Mas todos esses alimentos aqui, a maioria parte deles tem açúcar, tá? Muito açúcar. Além disso, eles têm muita gordura. É importante lembrar que para o controle da diabetes não é só o açúcar e o carboidrato. O excesso de gorduras ruins, igual do salgadinho, igual do hambúrguer, eles também vão prejudicar a nossa produção de insulina e vão necessitar de um aporte maior de medicação. Então a gente precisa ficar atento não só ao consumo dos açúcares e carboidratos, mas das gorduras ruins, hidrogenadas, frituras e etc. Eu fiz um exame, eu peguei o resultado ontem e eu fiz um exame do meu fígado, esteatose. Tem uma esteatose hepática, grau 1 moderado, leve, mas tenho, né? Isso a gente tira. E faz um mês, exatamente um mês, que eu cortei açúcar. Tudo que é de produção de açúcar, pães, enfim, doces, eu cortei o açúcar. Ou seja, como isso está me fazendo bem. E como é um veneno isso que a gente está colocando a cada dia. É bom, é gostoso, vicia, porque o açúcar, ele entra no cérebro lá, ele vicia, ele é um pior, muitas vezes, que uma droga. Então, é uma questão também de boa vontade, de exercício, né? E tem como substituir. É difícil encontrar, mas tem como substituir. Exatamente. O açúcar, falou muito bem. A gordura no fígado, né, a esteatose hepática, ela não é relacionada só com a gordura, igual todo mundo acha. Na verdade, ela está relacionada ao excesso de açúcar e carboidrato. É isso que vai gerar o acúmulo de gordura. E o açúcar, de fato, ele vicia. Tem muitos estudos que comprovam que ele vicia mais que uma cocaína e uma heroína.
Então, realmente, a gente fica nesse... Quanto mais você come doce, mais quer comer, porque realmente Exato, vicia. né? Ele libera aquela sensação de prazer e tudo mais. Porém, a gente tem as opções. Isso que eu ia falar. E quais são as boas opções? Tira o olho, de Jéssica, isso aqui é alimento? meu, Jéssica, isso aqui é meu. Frei, olha. Não, eu vou repartir, eu só vou vamos repartir. por favor. Eu reparto, Não, eu a reparto. gente, viu? a gente tem umas boas opções sim hoje em dia, tá? Frutas, então o paciente com diabetes, ele pode sim comer fruta, tá? Ele pode comer a banana prata, a laranja pera, pode comer uma maçã, pode comer uma melancia, só consumir a quantidade certa, não vai comer 3, 4 laranjas, né? Ou comer 3, 4 bananas. Você comer uma por dia, ótimo, não vai te prejudicar. Uma só, pode ser 1,5? Não, Negociar, Você vai fazer o quê com a outra metade da banana, né? Vou já negociar. são, né? É. Poxa Pega um vida. garfo, amassa, coloca uma canelinha, coloca assim uma lixia, né? Uma chia por Isso cima. aí fica uma boa opção. A gente também tem os iogurtes zero açúcar hoje em dia, a gente tem os chocolates zero açúcar. Hoje em dia tá muito mais fácil você ter algumas coisas bobeirinhas, né, para comer no dia a dia. Porque o mercado tá indo bem para esse lado do sem a ingestão do açúcar em si. Então a gente tem açúcar, o xilitol, eritrotol, estévia, que é recomendado para o paciente diabético, que ele não é açúcar, ele é um adoçante. E esses adoçantes assim, básicos? A gente tem que tomar muito cuidado desses adoçantes, porque dependendo do paciente, eles têm muito sódio. Entendi. Então, se o paciente que tem diabetes tem pressão alta, já não é interessante. Olha só. Porque o aspartame, sacarina, a cesulfame, eles têm muito sódio na composição. Então, os mais naturais e que pode para todo mundo é o xilitol, eritrotol e o estévia. São as melhores opções que a gente Tá. tem atualmente. Agora, eu vou dizer da minha experiência também. Diga. Porque, assim, eu acho que a gente tem que se colocar, né, assim, para fazer as coisas boas pra gente, né? Porque muitas vezes a gente pensa, agora eu quero um docinho, agora. Realmente, agora a gente quer alguma coisa, mas tem que ver meio que de trás para frente. O que, que eu já estou produzindo ali? Exato. O que, que eu já estou dando um gatilho para, de repente, uma predisposição que eu já tenho para uma doença, né? Acelerar, então tem que tomar um certo cuidado. E existem mesmo, né? Muitas opções no mercado. Agora eu quero dizer o seguinte, gente, tem gente que fala assim, café sem açúcar, de jeito nenhum. Mas eu penso que assim, tanto temperos quanto açúcar, eu acho que, aliás, o açúcar é interessante a gente tirar para sentir de fato o gosto, né? Dos do café, alimentos. dos alimentos, porque senão o sal ou o açúcar, né? Exato. Eles, na verdade, fazem uma Hipertensão e maquiagem diabetes, ali, né? Então você põe um temperinho, você põe a canela, você põe outras coisas que vão auxiliar, né? Então eu acho que vale muito a pena fazer isso. Essas trocas inteligentes, trocas saudáveis. E, bom, aqui nós temos essas, algumas só, né, indicações. Isso. Mas, por exemplo, a pessoa que tem o diabetes, ela pode comer um docinho às vezes? Às vezes, se ela tá com a glicemia dela controlada, ela faz uso da medicação dela certinha, não vai ter problema, tá? Ela pode sim. O que a gente fala é moderação, tá? Então, o paciente precisa ter cuidado e não querer comer tudo de uma vez. Então, foi numa festa, a gente sabe, um aniversário de criança, a gente sabe como é difícil, a gente fica exposto. Exato. Então, vai lá e pega um pedacinho de um bolo, pega um brigadeirinho, só pra provar, degustar, não se acabar naquilo, né? Eu fui esse final de semana, Jéssica, lá no sul, eu rezei missa lá em Araranguá, Santa Catarina, lá, e fiquei na casa da minha mãe, né? A coitada, né? Ela sabia que eu tô com essa dieta, etc, etc. Foi uma tortura para ela, porque a mesa dela era, né, repleta de guloseimas e coisas assim. Então a gente tinha que experimentar porque é casa da mãe. Então imagina para ela assim, mas essa é uma questão de hábito, de ensino, de adaptar. Consciência, né? E lembrar que o nosso organismo também, com o passar do tempo, vai ficando um metabolismo mais lento para processar, e se a gente não fizer exercício, doutora, né? Ainda tem essa, O né? exercício é fundamental para estabilizar a glicemia, para a gordura no fígado, para melhorar a parte mental. Ela melhora muito quadros de ansiedade, depressão, estresse. Então, a gente precisa sempre associar Ok. bons hábitos com uma boa atividade física todos os dias. E é importante lembrar que a gente também tem aqui, por exemplo, o suquinho.
O suco para o paciente diabético, ele é perigoso, tá? Porque ele possui muita frutose, que é o açúcar da fruta. Então é muito comum, eu vejo pacientes com diabetes no consultório, que eles comem muita fruta, tomam suco, só que eles esquecem que a fruta, ela tem a frutose, Claro. que é o açúcar da fruta. E você vai usar uma quantidade maior para fazer o suco. Exatamente. Então, a fruta, ela é feita para ser comida, né? E não em suco. Até por conta das fibras. Até por conta de fibra, de frutose. E do prazer, né? E do prazer. É muito melhor você chupar uma laranja ali com bagaço, né? Comer uma maçã com casca, do que tomar o próprio suco, tá? Porque o suco realmente ele não vai trazer muitos benefícios, não. Ah, mas hoje é um aniversário, é uma festa, eu gostaria de tomar uma coisinha. Tudo bem, aí sim, numa pequena quantidade, tá? A gente também tem os refrigerantes, né? Que possuem hoje em dia 0 açúcar, que são adoçados com adoçantes. Mas tem sódio, né? Tem sódio, então assim, a gente também fala, você até pode ingerir, mas muito cuidado, né? Porque além do sódio, eles também têm muitos aditivos químicos. Eles têm corante de caramelo na composição, que é um composto químico altamente cancerígeno. Então a gente precisa ter muito cuidado na parte industrializada, principalmente. Tá chegando o verão, sorvetes, né? Sorvetes. Tem Pois isso, é. olha, bem lembrado. Bem hein, lembrado. Fê? Os sorvetes também para um paciente diabético, o ideal é sempre procurar os sorvetes diets. Hoje em dia a gente tem uma alta produção de sorvetes diets, 0 açúcar, então a gente pode consumir só se for o diet, tá? Porque os sorvetes de massa, eles têm muita gordura hidrogenada e muito açúcar, né? Por isso que E quem tem o hábito, eu, por exemplo, também tenho tentado tirar o açúcar, né? Tenho conseguido um pouco. Depois de um tempo a gente também já não quer mais, né? Exato, Porque o exato. paladar já não ajuda, né? Já não aceita mais aquilo, né? E a tem- gente fala que tem que fazer um teste de ficar sem açúcar, que daí vai ver como muda o paladar. Eu tomo um mês, a doutora falou assim ontem, doutora, tá bom, um mês já? Não, falei, no mínimo 6 meses. É Olha. verdade. E depois se torna um Fiquei tão hábito, feliz. né? É bom. Agora, e aquelas... tem pessoas que têm o hábito de tomar água saborizada, né? Sim. E aí? Elas não têm problema porque elas não têm açúcar na composição. Mas dessas de garrafinha que você Não, compra dessa- no mercado? não, aí a Porque gente tem pede- aquelas que Tem. as pessoas falam, essa daqui é não, legal. essas a gente não gosta também por conta dessa adição de Ok. aditivos. Mas a gente pode fazer em casa. Você coloca uma garrafa de água, pode pôr um gengibre picado, pode pôr um morango picadinho, um hortelã. Então, assim, tem várias dicas de deixar a água mais saborosa, né? Até pra gente aumentar essa ingestão, principalmente agora no verão, que é importante essa hidratação. Uma coisa é certa, a gente não tem ideia do que está acontecendo por dentro do nosso organismo. Então, cuidado com aquilo que você coloca de fora para dentro. Então, a gente não sabe o que está acontecendo ali, as artérias, as veias, as placas, enfim. Então, muito cuidado com isso, porque amanhã depois as doenças podem se instalar lá e a gente pode fazer assim para remediar, pode se prevenir e a gente não fez. É uma questão também de bom senso e boa vontade, viu? É Por isso, verdade. hoje as dicas assim fantásticas da filha do seu Nelson, a dona Silvia e a esposa do Matheus. E hoje à noite ainda tem mais, hein, Frei? Novembro. Azul. Saúde dos homens, minha gente. Prevenção de câncer de próstata, o cuidado, assim, a saúde dos homens. É um assunto para a família inteira, viu? Principalmente para você, marmanjo, viu? Então, hoje à noite, Saúde e Fé, ao vivo, 9 da noite, depois do Super... Benção da noite! Alô, você! É isso aí, olha, dobradinha aqui para você acompanhar sempre a Rede Aparecida de Comunicação. Muito obrigada, Obrigada, viu? eu que agradeço. Pela participação mais uma vez, beijo para a família e vamos marcar outras pautas, porque olha, você nos com ajuda certeza. muito, Super. viu? Obrigada. Beijo especial e, claro,